No livro de matemática, vamos fazer as atividades da página 150 até a 151. Resolvendo problemas. A seguir, vamos resolver problemas que envolvem as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Acompanhe o que as crianças estão falando. Então, aqui, essa menina diz o seguinte: usamos a operação multiplicação quando queremos adicionar quantidades iguais ou desenvolver a ideia combinatória ou a ideia de formação retangular. E aí ela está observando uma tabuada de multiplicação. Essa outra menina que está sentada diz o seguinte: usamos a operação adição quando queremos juntar quantidades ou acrescentar uma quantidade a outra. Esse menininho que está na lousa fala o seguinte: usamos a operação subtração, que é a de menos, né? Quando queremos tirar uma quantidade de outra, separar uma quantidade de outra, saber quanto falta a uma quantidade para atingir outra, ou saber quanto uma quantidade tem a mais do que outra, ou seja, para saber a diferença de uma quantidade e outra. Esse último aqui, que está com a calculadora na mão, diz o seguinte: usamos a operação divisão quando queremos repartir em partes iguais, em partes semelhantes, né, da mesma quantidade, ou quando queremos saber quantas vezes uma quantidade cabe na outra. Questão 1. Celso tem R$ 985. Se tivesse mais R$ 725, poderia comprar uma geladeira e um freezer, e não sobraria troco. Utilize uma calculadora e responda aos itens a seguir. Item A. Quanto custam juntos esses dois eletrodomésticos? Bom, pessoal, então vamos entender essa situação-problema. Ele disse que o Celso tem R$ 985 e falta, para que ele consiga comprar os dois eletrodomésticos, falta que ele tenha mais R$ 725. Então, para que ele consiga comprar a geladeira e o freezer, além dos 985, ele precisa de mais 725. O item A quer saber quanto os dois eletrodomésticos, ou seja, a geladeira e o freezer, custam juntos. Então, o que é que vocês têm que fazer aqui? Vocês vão ter que somar esses valores, né, o que ele já tem e o que ele ainda precisa ter, para saber quanto custam os dois eletrodomésticos juntos, né? Porque esse é o valor que ele disse que precisa para comprar esses dois eletrodomésticos. Item B. Se a geladeira custa R$ 1.050, qual é o preço do freezer? Como é que você vai saber disso? Você vai pegar a resposta que você vai achar aqui no item A, né, que é o valor de 985 mais 725, né? E vai fazer o quê? Com esse total, você vai diminuir o 1.050, que seria o valor só da geladeira. O que restar, né, o que sobrar do valor do item A menos o 1.050, o que sobrar, né, o que for o resultado dessa subtração, você vai fazer, você vai descobrir o valor do freezer. O que sobrar é o valor do freezer. Então, vejam só, em uma questão apenas, vocês vão ter que fazer uma continha de adição no item A e outra continha de subtração no item B. Questão 2. Luciana repartiu certa quantidade de balas entre seus 6 sobrinhos. Cada um deles recebeu 25 balas. Quantas balas tinha Luciana? Então, veja, por mais que aqui apareça a palavra repartiu, essa continha vocês não podem assumir que é de divisão, né? Por quê? Porque aqui diz que a Luciana repartiu certa quantidade, não disse quanto ela fez, né? Quantas quantidades. Disse que ela repartiu entre os 6 sobrinhos e falou a quantidade que cada um deles recebeu. Tia Mayara, então vai ser 25 dividido por 6? Não, pessoal. Por quê? Porque 25 foi apenas o que um sobrinho recebeu, né? São 6 no total. Então, cada um recebeu 25. Então, seria 25 mais 25 mais 25 mais 25. Ou seja, 6 vezes
25 balas. Então, essa continha, na verdade, é de multiplicação. Então, vocês vão fazer a continha aqui, 25 vezes 6, para descobrir a resposta de quantas balas no total a Luciana tinha antes de repartir. Questão 3. Em uma partida de basquete, Alex acertou 5 arremessos de 3 pontos, 8 arremessos de 2 pontos e também marcou 9 pontos de lances livres. Determine a quantidade de pontos que ele fez nessa partida. Então, existem dois tipos de arremessos no basquete. Um deles vale 3 pontos e o outro vale 2 pontos, além dos lances livres. Então, aqui ele fez 5 arremessos que valiam 3 pontos. Aqui, primeiro, você vai ter que saber quantos pontos no total de arremessos de 3 pontos, tá bom? Então, seria o quê? 5 vezes 3, porque foram 5 arremessos de 3 pontos. Então, 5 vezes 3 para descobrir esse primeiro valor aqui. Depois, ele fez 8 arremessos de 2 pontos. Para descobrir o total, seria 2 vezes 8, ou 8 vezes 2, a mesma coisa. E, por último, o total de pontos de lances livres, que ele já deu aqui, ó, que foram 9 no total. E aí, você vai juntar essas três quantidades, né? O 3 vezes 5, mais o 8 vezes 2, mais o 9. Quando você juntar e calcular, você vai ter o total de pontos que ele fez nessa partida. Questão 4. Veja os resultados dos jogos disputados pela equipe A em um torneio de basquete. Então, aqui nessa tabela, eu tenho de verde, né, a equipe A e de roxo as outras equipes. Então, ele está comparando a pontuação da equipe A com as outras equipes. Então, vejam só, nessa primeira linha, nós temos a equipe A contra a equipe B. A equipe A fez 105 pontos e a equipe B fez 99. E assim ele vai comparando a equipe A com a equipe C, a equipe A com a equipe D, a equipe A com a equipe E, a equipe A com a equipe F. De acordo com as informações desse placar, o item A quer saber quantos jogos a equipe A disputou nesse torneio. Então, aqui, ó, basta que vocês contem, né, quantos jogos ela disputou. E aí você vai colocar aqui, né? Lembrando que cada linha foi uma partida, né, contra outra equipe que a equipe A fez. Então, você vai colocar aqui a quantidade. Item B, quantos jogos essa equipe venceu? Então, vocês vão observar aqui na tabela e vão ver quantos jogos a equipe A venceu. Ela vai vencer quando tiver uma maior pontuação. Então, por exemplo, aqui, ó, a equipe A fez 105 pontos e a equipe B fez 99. 105 é maior do que 99, então quem ganhou foi a equipe A. Então, você vai ver aqui quantas vezes a equipe A ganhou, né? Quantas vezes ela ficou com mais pontos, e vai colocar aqui no item B. Item C, quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? Como é que você vai calcular o item C? Você vai pegar o total de pontos que a equipe A marcou em todos os jogos, ou seja, esses números aqui que eu estou marcando, vocês vão ter que somar todos eles para saber o total de pontos só da equipe A. Tá? Então, vocês podem usar esse espaço para fazer as continhas e vão, depois que descobrirem o total, vocês coloquem aqui no item C. Terminamos aqui a atividade de matemática. Parabéns e até a próxima!